Seja bem-vindo à sua TV Câmara. Este programa é o Nobres Pares, espaço reservado para que você conheça um pouco mais sobre a vida daqueles que fizeram parte da história desta Casa de Leis. Recebemos hoje no programa ele que foi vereador da época constituinte, Agrimaldo Rocha. Seja bem-vindo, Agrimaldo, é um prazer tê-lo aqui na TV Câmara, no Nobres Pares. Márcio, bom dia e bom dia aos companheiros que estão aqui da técnica. E é uma honra poder estar aqui contigo e contar um pouco da minha história, né? No legislativo e na vida sindical, enfim. Vou começar com a sua história de vida, Agrimaldo. Nascido onde? Márcio, eu sou nascido em Santos, porque Cubatão até 1949 pertencia a Santos. Então quem nasceu aqui em 49, janeiro, antes de abril, era santista. Eu nasci aqui na Santa Casa de Misericórdia de Santos. Sua vida na cidade, seus pais moravam em Cubatão, então? Os meus pais, as pessoas me confundem às vezes, acham que, aliás, eu tenho honra disso, pensam que eu sou nordestino e tal. Não, eu sou paulista, né? E os meus avós eram italianos. Meus avós, o meu avô veio para a Companhia Santista de Papel em 1922, 23. Ele era um artífice e italiano. E a minha avó também, a minha avó italiana, nasceu na Itália, veio num navio. E eles vieram para montar aqui um equipamento aqui na Santista e tal. E ele foi ficando e criou todos os filhos. Eles tiveram 16 filhos. E a maioria deles trabalhou na Santista de Papel, né? A família Cascardo, né? E eu tenho inclusive um tio-avô ilustre, que é o Ercolino Cascardo, que está na história do Brasil, que era da Marinha e é militar, não se aposenta, né? Ele deu baixa como almirante de esquadra, né? Que é o posto equivalente a general de exército, né? E foi companheiro de Prestes, curiosamente, e eu vim a saber isso muito tempo depois, né? Então Sua família, a origem é toda aqui. O meu pai era de Araçatuba, interior de São Paulo. Sua mãe? E a minha mãe nasceu no Fabril, filha de italianos. O que você recorda da infância, Grimaldo? Os lugares onde brincava, a escola que frequentava? Eu recordo da infância, por exemplo, a Fabril. A gente ia muito na Fabril. Então tinha o Comercial Santista, que era um time de ponta, né? E inclusive revelou muitos craques que foram para o Santos e tal. A Light também era um lugar muito bonito, que ainda é hoje. E existia aqui, eu não morava na Fabril, não, eu morava aqui, eu morava na periferia mesmo, eu morava no Parque Fernando Jorge. Eu passei a minha infância toda ali. Onde é hoje o Costa Silva, a gente, é doloroso dizer, a gente caçava passarinho, né? Caçava passarinho ali no Costa Silva, era tudo mato e tal, né? Qual a escola que estudou, lembra? Primário, eu estudei o primário aqui no Júlio Conceição. Júlio Conceição. Júlio Conceição, eu estudei o primário aqui. Ginásio? Depois eu fiz admissão ao ginásio, porque tinha admissão. Era mais uma barreira, né? Mais um vestibular. E entrei no ginásio aqui, no ginásio estadual de Cubatão. Afonso Schmidt? Não era Afonso Schmidt ainda o nome, era ginásio, era colégio estadual e escola normal. E eu fui fazer o ginásio aqui. Seguindo, estudou, onde hoje é o Afonso Schmidt, e a sequência disso? Começou a trabalhar cedo? Eu comecei a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. 14 anos? 14 anos eu fui me transferir para a noite, eu estava no terceira série do ginásio, e eu fui trabalhar na Cosipa, fui para lá. Cosipa? E entrei com 14 anos lá e fiquei até me aposentar. Meio oficial, aprendiz? O que era? Não, aprendiz. Aprendiz? Aprendiz, Qual era a aprendiz. Na verdade era office boy, né? Que tinha um nome pomposo, né? Era aprendiz de auxiliar de escritório, imagine. E era office boy. O falecido Jorge Barbosa também foi lá. Também foi contemporâneo, ele é um pouco mais novo que eu. Enfim, Márcio, a nossa geração,
o grande sonho da gente era trabalhar ou na refinaria, ou na Cosipa, ou na Carbide, enfim, era ser operador, porque a gente era de origem humilde, sabe? Aos 14 anos, trabalhando como office boy dentro da Uzi Minas, né? Não, Cosipa na época. Cosipa, Uzi Minas depois, né? Uzi Minas, Cosipa. Dali para frente, qual era a ideia do jovem Agrimaldo? Fazer faculdade, casar? Qual era a ideia do Agrimaldo? Olha só, toda a família pobre, que era o meu caso, era família pobre, família humilde, só tinha um nome pomposo italiano, mas não tinha nada. Meu avô era um operário. Um operário. Aliás, eu tenho muito orgulho disso, né? Porque eu acho que o operário é a classe revolucionária. Mas eu não quero entrar por aí. Mas aí quando eu terminei o ginásio, e era comum naquela época, a gente ia fazer um curso técnico. Porque o curso técnico, ele te dava duas possibilidades. Primeiro, te dava uma profissão. E, ao mesmo tempo, ele te habilitava para fazer faculdade. Entendeu? Ao invés de você fazer o científico ou o curso normal, você fazia um curso técnico. E era muito comum o pessoal fazer química. Era geração de química industrial. E eu saí fora dessa história, que eu sempre inovo, né? E fui fazer eletrônica. Fiz eletrônica, me formei em eletrônica, eu tenho registro no CREA, tudo, cheguei a trabalhar nessa área, na Cosipa, na manutenção. Então eu era técnico de eletrônica, formado e tudo. E aí na sequência eu fui fazer matemática. Fui fazer licenciatura em matemática. Mas aí você já permanecia como funcionário dentro da Cosipa? Já era do quadro de funcionário? Já era de quadro de funcionários. Você seguiu a carreira lá dentro, deixou de ser office boy? Segui a carreira dentro. E o mais importante dessa história toda não é que eu fui fazer matemática, não. É que em 1968, eu era menino, eu tinha, sei lá, 18 anos. E eu fui honrosamente participar da chapa do Alberto Marcelo Gato, para a presidência do sindicato. Saudoso Marcelo Gato. Isso, porque o sindicato ele estava sob intervenção por causa da ditadura militar, né, do golpe de 64. Então existia na direção uma interventoria. E nós, através do meu partido também, que eu tenho uma honra de falar, que é o Partido Comunista Brasileiro, que eu já militava na juventude comunista, na clandestinidade. A gente era clandestino, porque o partido era proscrito, né? E como é que você ingressou no partido? Como é que eu ingressei? Na faculdade, foi dentro do sindicato? Não, foi dentro da fábrica, na Cosipa. Dentro da fábrica? Na Cosipa. Quantos anos, Agrimaldo, começou a acender a política em você? Aos 16 anos, eu já era da Juventude Comunista, já distribuí o jornal Voz Operária, claro que clandestinamente. E como é que iniciou isso? Você se deparou com alguém, alguma pessoa te abriu espaço, te mostrou conhecimento, ou você foi buscar? Não. A estratégia do partido, né? E aqui eu queria falar, o partido é o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que não se confunda com PCdoB, que o PCdoB é Partido Comunista do Brasil. É o PCB, o Partidão. É o Partidão. Então a estratégia da direção nacional era fortalecer o partido nas fábricas, onde estão os operários, né? Então existia o que a gente chamava de células, de várias células. Uma célula da laminação, uma célula da coqueria. Mas não nada muito numeroso, não. A ditadura tinha um pavor da gente, achava que a gente era muito numeroso. Não era. Era um partido mais um partido de quadros, né? Essa expressão é muito importante. Não era um partido de número. Não, de quantidade. Sim, era de qualidade. De peso. Era de qualidade. Então você vê, por exemplo, que o Marcelo Gato era da Cearia. E foi escolhido pelo partido. O partido que escolheu ele para presidente. Entendeu? O partido, não, o presidente vai ser o Gato. Né? Então, em 1968, nós ganhamos a eleição no sindicato. E é um fato extraordinário, né? Hoje na... Pós-ditadura, vocês ganharam a eleição dentro do sindicato. Não pode, não, dentro da ditadura. Pós-golpe, na continuidade. Sim, em pleno, o ato institucional número 5 foi em dezembro de 68, o AI-5, né? Que foi assim, um golpe no golpe, né? E aí a gente ganhou a direção sindical e
e o sindicato foi transformado num instrumento de luta, né, dos trabalhadores, dos operários e do povo em geral, né? Porque os sindicatos metalúrgicos, quem se lembra, quem viveu aquela época, abriu espaço para a cultura. Então, por exemplo, todo fim de semana tinham peças no sindicato, tinha muito debate, Assembleia Nacional Constituinte, a gente pretendia criar uma CUT, que era uma central única dos trabalhadores. Você mensurava na época o tamanho que era esse posicionamento, o que a história ia mostrar desse seu posicionamento? Você imaginava isso na época? Mensurava essa situação? Ou era aquela forma aguerrida do jovem de conduzir? Não, a gente tinha muita responsabilidade, exatamente por causa do partido, né? A sorte minha na vida foi o partido, né? Eu sou filho do partido, né? Eu me eduquei dentro do partido, né? O partido lapidou você? O Partido Comunista. A gente fazia muito curso, né? E vários companheiros foram para o exterior fazer curso, fazer estágio. Uns iam para a União Soviética, outros iam para Cuba, outros para a Alemanha, porque a Alemanha era dividida. Tinha a Alemanha Democrática, que era a RDA, que era a Alemanha... Aliás, não é comunista, a gente erroneamente fala comunista, né? Era a Alemanha socialista, né? Enfim, e a gente estudava bastante, né? Eu sou filho do... Você seguia seu estudo, você seguia o partido e ainda tinha a questão da sua vida pessoal, família e tudo mais. Quantos anos a Grimaldo veio a constituir família? Como é que foi isso? Muito cedo, né? Muito cedo. Eu era namorador, né? Gostava de namorar. E aí acabei me casando cedo, com 21 anos, 20 anos para 21, a primeira vez casei. Porque não é que nem hoje, né? Parece que eu tenho 100 anos falando isso, né? Mas era assim, a namorada ficava grávida e o cara tinha que casar, né? Hoje não, né? Hoje não, hoje não, ninguém nem fica grávido mais, só os menos informados, né? Enfim, aí eu me casei e tal, mas foi um casamento assim, que não durou nada. Dentro desse período também? Dentro desse período, eu fazia tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que é assim a vida, né? A vida não dá para compartimentar, né? Você vive tudo intensamente, né? Esse período, o que traz na sua memória, assim, a imagem mais forte, o momento mais forte, que você pode resumir nesse período? Entre a sua adolescência, sua infância, adolescência, juventude e casamento. O momento mais forte para mim foi a participação no movimento sindical, né? Para mim foi mais importante do que o parlamento. O parlamento para mim era secundário, inclusive. Eu virei vereador numa contingência... na verdade, eu ia ser o presidente do sindicato. Eu estava cotado para ser o presidente do sindicato, na sucessão do Arnaldo Gonçalves, né? Aí eu pulei um espaço de tempo, o Gato se elegeu presidente, depois ele se elegeu vereador, em Santos, em 72, e 2 anos depois ele foi eleito deputado federal. Em 74 ele foi eleito deputado federal, com 30 anos, deputado federal, 102 mil votos, assim, ele obteve, e em 76 foi cassado, entendeu? Esse período, você chegou a se tornar presidente do sindicato ou não? Fez sua parte da Não. Eu iria para a União Soviética, ia ficar 6 meses lá, fazendo um curso, né? E na volta, eu seria conduzido à presidência do sindicato. Você não tinha feito parte antes da executiva, nada disso? Sim, o tempo todo. Sempre fui eleito e reeleito na chapa do Gato, depois na chapa do Arnaldo. Eu já era da direção. Você tinha ideia de que os seus movimentos eram monitorados, eram acompanhados? Sim, mas para mim me era indiferente. Aliás, é importante, Márcio, esse ponto, porque a gente lutava por uma causa, né? A gente não lutava por dinheiro, a gente lutava por um ideal, né? E eu estava pouco preocupado, eu desafiava a ditadura, eu era extremamente radical, né? O pessoal achava que era meio porra louca, né? Usava essa expressão, porra louca, né? Aquele que não mede esforços, não, tampouco observa as consequências. O ideal é esse e eu vou seguir. Tanto que os companheiros mais maduros tinham medo
deu como presidente do sindicato. Os caras tinham um pouco de Pelo seu receio. radicalismo? Pelo meu radicalismo. Eu não contemporizava, não. E é assim, porque assim, falando isso assim, porque eu acho que política tem muita intuição, como tudo na vida. Então eu participei de numerosas assembleias, e assembleias assim, em que a gente entrava enfraquecido, sem esperança e tal. E às vezes tinha alguns companheiros que iam defender a proposta da empresa e tal. E eu me lembro de uma ocasião que nós fizemos um acordo com a direção da empresa, um acordo não, uma negociação, porque a gente levava a pauta, era negociado e depois a proposta da empresa era discutido em assembleia e votado, democraticamente votado. Então, os companheiros, os mais equilibrados, diziam, não vai dar, esse acordo é o máximo, e tal. E eu me lembro que não, eu não vou defender essa proposta. Porque a gente fazia uma reunião antes. E aí queriam me escalar para defender. Eu disse, eu não vou defender a proposta. Eu vou, ao contrário, eu vou atacar a proposta. Que a sua defesa seria uma defesa muito mais pesada ainda, pelo seu histórico. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta, esse Nobres Pares, entrevistando esse bate-papo com o nosso amigo Agrimaldo Rocha. Estamos de volta nesse segundo bloco do Nobres Pares, recebendo neste programa o ex-vereador Agrimaldo Rocha. Agrimaldo, você está falando do posicionamento dentro do sindicato, né, e as propostas como eram feitas, negociações com as empresas, essa questão sindical que era muito forte, né, e o Partidão estava dentro dos sindicatos, uma célula muito forte da sociedade. Você disse da sua radicalidade, né, e você trouxe essa radicalidade também para o plenário. Como é que você ingressou dentro da vida pública, Agrimaldo? Como começou isso? Então, é um fato curioso. Como eu estava te dizendo no bloco anterior, eu iria para a União Soviética, ficar 6 meses e voltaria para assumir a presidência do sindicato. E um companheiro meu, muito amigo meu, que eu levei para a direção, que foi do partido também, foi do Partidão, lançou a minha candidatura a vereador. Disse que eu era candidato e começou a espalhar a minha candidatura, a minha revelia, inclusive. Sem a tua anuência. E gostava tanto de mim, achava que eu era tão isso e aquilo. E aí ele lançou a minha candidatura. E eu acabei, falei, não vou recuar disso, não vou. Porque... E aí acabei, porque eu entendia que era importante, e a direção do partido era importante, entendia que era importante organizar os trabalhadores na fábrica. Mais importante do que o parlamento naquela época, porque era um regime de exceção, o parlamento era muito sufocado, o trabalho mais importante era lá na fábrica. Bom, mas aí eu me elegi vereador. Mas você não pelo Partidão, você ingressou... Não pelo Partidão, porque o Partidão era proscrito, não existia o Partidão. Então você teve que buscar a única legenda possível, que era o MDB. Era o MDB, então. Os comunistas, nós se escondíamos dentro do MDB. Então a gente foi candidato no... Todo mundo se alojava dentro do PMDB? Todo mundo dentro do MDB. Do MDB. Aliás, a organização do partido, por muitos lugares, em Cubatão especificamente, se deve aos comunistas, né? Sabe? Tem uma passagem do Armando Campinas que ele comenta que ele se candidatou a vereador através de uma indicação sua, de um pedido seu. Você que articulou a época para ele ser candidato a vereador, porque o então candidato em que ele apoiava havia mudado, e aí ele partiu para ser. O Agrimaldo começava a trabalhar nos bastidores da política aí também. Também. O Armando é meu amigo, eu gosto muito do Armando, é meu compadre, sabe? E o partido tinha uma política de apoiar os candidatos mais progressistas, mais simpatizantes, que tinham um canal com a gente. E aí eu lancei a candidatura dele, aí escrevi matéria para jornal, e águas turvas, ele lembra muito dessa expressão. Os caras criticavam e eu fazia a defesa dele, né? Do Armando. Mas e tal. foi antes da sua candidatura? Antes da minha candidatura, eu nem sonhava em ser candidato. Não, nem sonhava, não tinha essa vaidade. E como foi participar de um pleito junto com os demais pessoas que você acompanhava
Ó, Márcio, eu vou te falar aqui uma coisa para você. Eu não gastei um tostão na minha campanha. Eu fui eleito da tribuna do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu fui eleito da tribuna do sindicato. Não gastei um tostão na campanha. Eu fui eleito pelos metalúrgicos. Os companheiros votaram em mim. Os companheiros do 31 de março, do Costa Silva, da Vila Nova. O meu voto, 90% é voto carimbado. É voto operário. Eu não tive voto de classe média, de pequena burguesia, nada. Meu voto era qualificado. Foi uma surpresa para você a eleição ou não? Você tinha os pés no chão e falou, não, dessa vez, essa... Foi a primeira vez que você foi candidato? Primeira vez. Agora eu entro. Ou você tinha essa dúvida? Eu não tinha dúvida, não. Não tinha, tanto que eu não recuei. Tanto que eu não recuei, eu não tinha dúvida. Eu tinha certeza que eu ganharia a eleição. Certeza absoluta. Embora participassem outros companheiros que eram da direção sindical. Por exemplo, o Sinésio Delgado, Fulgêncio Soares, era da direção sindical, mas não eram do Partidão. Faziam parte do mesmo sindicato, porém... Mas não era. Tinha os companheiros que o Partidão tinha hegemonia, mas não era 100%. Tinha aquelas composições que eram feitas e tal. Às vezes até muito à direita, até, né? Necessariamente mais à direita? Necessariamente mais à direita. Mas eu tinha certeza da minha eleição, né? Porque você sente a solidariedade nas ruas e tudo mais, né? Foi um momento de maturidade na sua vida, quando você se elegeu? Você acha que era o melhor do Agrimaldo naquele momento, para a política? Eu acho que sim, né? Modéstia à parte, naturalmente, né? É que aí, veja só... Eu digo política na época, né? Contemporizando a política naquela época, um momento em que as câmaras eram aguerridas, Cubatão cidade, era uma cidade que não se elegia prefeito, aquela situação toda. Então, porque o MDB, que era a oposição, porque existia o MDB e a Arena, né? Eu estou sorrindo e eu explico por quê, porque eu acho que o PT está virando Arena, né? Desculpe a provocação, né? E na Arena já era PDS, a coisa que o vale, né? É um partido desgastado, né? E a gente fez 10 vereadores, eram 15, nós tivemos 2/3. Você lembra do primeiro dia que você usou a tribuna aqui? Eu lembro, ficou famoso o primeiro dia que eu usei a tribuna. Aliás, o jornalista da tribuna, aliás, é o meu amigo, o Manuel Alves Fernandes. Maneco. O Maneco, ele ficou assim, meia página falando do meu broche. Que eu tomei posse com o broche do Lênin, né? E aquilo foi um escândalo, né? Os conservadores achavam, né? Porque eles achavam que comunista comia criancinha, que comunista tinha parte com o demônio, né? Tudo isso o atraso, né, da gente, o atraso cultural do Brasil, né? Do nosso país. O país é muito atrasado, né? Muito atrasado, até hoje, né? Nós somos um país pobre, né? Então os comunistas eram vistos assim como aidéticos hoje, vai. Hoje já não, nem tanto mais, né? Mas a gente era proscrito, né? Eu me lembro quando eu fui namorar a minha mulher, e o pai dela era militar. Então ele já não gostava de mim porque eu era desquitado, né? A palavra nem existe mais, né? E aí na minha biografia ele falou, você é isso, e ainda é comunista, ainda por cima é comunista. Era um negócio bravo, né? Na casa, você encontrou ressonância, você encontrou amigos? Encontrei sim. Aliás, vou citar um vereador que pouca gente cita, né? Mas um dos vereadores mais completos, mais honestos, que chama José Fernandes Florentino, né? O Florentino é muito esquecido, né? É muito esquecido. E foi um que se legalizou comigo. Porque se diziam do partido o Florivaldo Cagé, o Sinésio Delgado, e só. E o Florentino e eu, éramos 4. Mas na hora de assumir mesmo e se legalizar, quem se legalizou o partido foi eu e o José Fernandes Florentino. Então, na realidade, o partido tinha 2 vereadores, que era eu e o Florentino. E eu era o líder, para variar, né? Eu era o líder da bancada. Mas um vereador muito correto. E todos de um modo geral. Porque aí tem a gradação de esquerda, né? Eu sempre fui extremamente radical, radical no sentido de ver as coisas pela raiz, eu acho. Porque assim, vou te dar um exemplo. Não abandonar os seus princípios. Dentro da sua doutrina. E não só os meus princípios. Por exemplo, a cartilha do MDB propugnava eleição direta em todos os níveis. Estava lá no estatuto do MDB.
eleição direta em todos os níveis. Então Cubatão não tinha eleição direta. Então a gente teve dificuldade, porque muitos companheiros queriam já, então, nomear um prefeito. Mas está na cartilha do partido, que a gente não quer nomeação. A gente quer lutar pela autonomia, para ter eleição, para a gente escolher o prefeito, né? E aí dava problema, porque tem gente que quer o caminho mais curto para o poder, né? Algum É projeto, os atalhos, né? algum projeto que você se recorde, que você tem um carinho sim. maior? Sim. Fiz muita coisa, modéstia à parte, mas 3 em especial. Um foi a Galeria Afonso Schmidt. Eu criei a Semana Afonso Schmidt, aquela galeria em cima é projeto meu. Né? E curiosamente nunca fui convidado para ser orador, né? Na Semana Afonso Schmidt. Nunca fui chamado, né? E eu que sou o autor do projeto. Dele. E outro projeto também significativo, aliás, eu fui pioneiro, foi o primeiro no Brasil, que é o Conselho da Condição Feminina. Projeto de minha autoria. Depois vários vereadores, inclusive do PCB, eu mandei cópia para todos eles, para eles reproduzirem pelo Brasil afora. Que criou o Conselho da Condição Feminina, que hoje tem, que existe. Deu um start em tudo isso. Exato, foi o projeto meu. E um terceiro projeto meu foi a criação do Parque Ecológico do Perequê. Eu sou autor de um projeto de lei que passou por essa casa, foi aprovado por essa casa. O prefeito da época, José Oswaldo Passarelli, vetou o projeto. Ele voltou para a Câmara, nós derrubamos o veto e existe projeto de lei. Que eu não sei a quantas anda. Né? A quantas anda, quer dizer, porque o Perequê é um patrimônio extraordinário. Água, lazer da população. E sempre foi um local do ponto da família cubatense escolhia para Exatamente, seus domingos ensolarados. Né? Era um É. parque ali em que as famílias, os operários, o pessoal ia se refrescar nas águas do Perequê. Isso que eu ia te dizer, o Parque Ecológico do Rio Perequê, eu não fiz nada mais e nada menos do que tornar legal o que já era de fato. E até hoje, nos finais de semana, no verão, o povo corre ao parque. Entendeu? Não tem nada, não tem infraestrutura, não tem nada. Aliás, é justo citar? É justo citar. O ex-prefeito Neissé é quem investiu lá. É justo citar. Não estou aqui... mas tem que reconhecer. Parte da história, né? Faz parte da história, que criou uma infraestrutura e tal. Agora, eu não sei por que não vai para frente aquilo. Eu não sei por que as outras administrações não se interessam. Embates nessa casa. Você sempre foi citada como uma pessoa de um poder de oratória invejável. E os embates na casa? Quais foram os grandes embates? Os embates eram terríveis, né? Porque, além do PFL, nós tivemos um companheiro nosso, que é meu amigo, João Ivaniel, ele foi eleito no MDB e depois passou para o PFL. Você imagine, né? Que mudança brusca, né? Ele mudou da água para o vinho. Da água para... Enfim, então já existia naquela época, né, alguns colegas e tal. Você imagina que foi aprovado aqui um projeto de lei de autoria do Executivo, criando 330 cargos, um escândalo, sem concurso público, afrontando a Constituição. A Constituição prevê concurso para acesso. Então criaram aqui 330 cargos e essa casa votou. Essa casa votou e foi aprovado, um absurdo, uma agressão contra o bom senso, contra a Constituição. Então é a política que se repete ad nauseam, né, no nosso país, né? Você buscou reeleição, se afastou da... Não, na realidade, porque assim, eu saí do MDB e fui para o PCB. Isso me trouxe sérios prejuízos do ponto de vista eleitoreiro, né? A mudança de partido, de composição, e o desgaste mesmo, né? O desgaste mesmo, porque quando você tem um ideal, um propósito, é difícil porque o parlamento depende de maioria, entendeu? E tinha um vereador também que eu gosto muito de citar, que era uma pessoa muito correta, honesto também, que era o Gigino Aldo Trombino, né?
Ele falava, Grimaldo, você bate no prefeito, os outros vão lá e te vendem. E conseguem as benesses. O Gigino ia falar, quanto mais você bate aqui, mais os seus colegas se beneficiam lá, né? Então é difícil. Tinha o vereador Gival também, que era meu contemporâneo aqui. E a gente travava grandes debates, porque ele era do PT e tal, e do PT, eles não gostavam da gente, não gostavam dos comunistas, os petistas nunca gostaram da gente, né? Chamavam a gente de stalinista e tal, né? A gente era stalinista e tal. Eles eram as vestais, né? Eles eram puros, né? E deu no que deu, né? E deu no que deu. O Lula atrapalhou a gente o tempo todo no movimento sindical. Me diz uma coisa, Grimaldo, você resolveu, depois disso, parar com a vida pública? Ou achou que não era mais o momento? Achou que agora a oportunidade é de outros? O que passou pela Não, cabeça? eu não achei, não. Eu nunca parei de fazer política. Mas a partidária, essa de tentar buscar um mandato, você parou com ela? Parei. Eu te confesso que eu me desiludi um pouco, sabe? Com o parlamento, né? Porque o parlamento foi piorando a cada eleição. Entendeu? O momento certo para o Agrimaldo ou hoje seria o momento do Agrimaldo? Ou anteriormente a tudo seria o momento do Agrimaldo? Sim. Vereador? Sim. Foi importante, foi uma grande experiência, um aprendizado, né? Eu estudei matemática, depois eu estudei direito. Então foi um grande aprendizado, né? Momento certo. O momento certo e tal. E deixou o seu legado, né? Mostrou, deixei o meu legado e não estou morto. E não estou morto. Aviso aos navegantes. Chegando ao finalzinho de mais esse Nobres Pares, eu queria suas considerações final, Aguinaldo. Sem dúvida, um programa que a gente teria aí condição de levar por muito mais tempo, né? Mas, dentro da proposta, aí estamos chegando ao final desse programa. Claro, não, eu quero agradecer a oportunidade, a sua amizade, né? Que é longa, antiga, a gente é amigo. E dizer o seguinte, eu fico muito satisfeito de estar aqui, sei lá, podendo falar um pouco, como você disse, eu teria horas para falar. E muita coisa passou, muita coisa. Agora, eu continuo na trincheira, sabe? Eu acredito num Brasil melhor, acredito numa cidade melhor. Eu acho que a gente está entrando num ano privilegiado das eleições, né? Muitas articulações estão sendo feitas, né? Eu só lamento que muita coisa está sendo feita na maneira tradicional. O que eu quero dizer com isso? Tem-se um projeto de poder, né? De manutenção de poder. Não se tem um projeto de mudança da cidade, Márcio. Uma cidade riquíssima, né? O que atrapalha a cidade é a sua riqueza, paradoxalmente, né? Cubatão tem muito dinheiro, então vem todo mundo para cá. Então Cubatão tem que ser um brinco, Márcio. Só para não falar mais, tem que ser um brinco. Tem dinheiro, tem um povo maravilhoso, tem um parque industrial, tem água, tem Perequê, tem a Serra do Mar, tem os monumentos, tem um povo maravilhoso, trabalhador, entendeu? E eu sou apaixonado pelo povo, sabe? Até me emociona, entendeu, Márcio? Muito obrigado pela oportunidade. E assim, chegamos ao final de mais este Nobres Pares. Nesse programa, conversamos com o ex-vereador Agrimaldo Rocha. Agradecendo sempre a sua audiência. Permaneça na programação da sua TV Câmara. E até o próximo Nobres Pares.